O fim do começo, capítulo 4. Havia anoitecido e Laércio cruzava a avenida Floriano Peixoto, indo na direção de sua casa. A larga avenida estava vazia. O rádio do carro estava sintonizado na estação de notícias que descrevia os horrores vividos pelos chineses atingidos pelo terremoto. Ele dirigia rapidamente, pensando na gravidade dos eventos que estavam assolando o mundo. A cada dia parecia que os limites da maldade humana eram ultrapassados mais uma vez. Genocídios, guerras infindáveis, morte de pessoas inocentes, pais se voltando contra filhos, filhos destruindo a vida dos pais, corrupção, exploração, mentira, avareza, traição, notícias de calamidades naturais como enchentes, furacões, terremotos, maremotos eram tão frequentes que as pessoas pareciam nem se importar com tanta destruição, pareciam estar conformadas com tudo isso. Passando a mão na testa enrugada de preocupação, Laércio completou seu pensamento. As pessoas não percebem que esses são alertas da natureza, mostrando que o nosso mundo está entrando em colapso. O ser humano maltratou a natureza arduamente por tanto tempo que agora as consequências podem ser vistas quase diariamente. O alarde feito por um repórter no rádio fez com que Laércio desejasse do fundo do coração viver em um lugar melhor. O lugar onde não precisaria conviver com o mal e experimentar o sofrimento diariamente. Lembrou-se da promessa de Jesus: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também." João 14:3. Naquele momento, Laércio faria qualquer coisa para saber quando essa promessa se cumpriria. Sabia que seria em breve, mas não se arriscava em marcar o dia e a hora. Confiava no Deus que dirigia sua vida e a história de cada planeta do universo. Ao chegar à rua arborizada onde morava, viu que o carro de Júlia já estava na garagem. Apertou o controle remoto e o portão marrom se abriu. Estacionou seu Honda Civic prata ao lado do Corsa vermelho da esposa. Ao entrar em casa, seguiu o barulho da televisão e encontrou Júlia assistindo a novela das 8. Deixou sua pasta e o jornal em cima da poltrona bege e foi em direção à esposa, que estava encolhida num canto do sofá. "Oi, Julinha, como foi seu dia?" Laércio tentou fingir que nada havia acontecido. Júlia abaixou o volume da televisão. Voltou os olhos para o marido e disse: "Foi maravilhoso, um dia de decisões." "Nossa, quanto suspense! E aí, vai dizer o que decidiu?" Júlia se endireitou no sofá. "Olha, em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Sei que você lutou muito na vida para me dar o conforto que tenho hoje." Laércio respirou fundo. Aquelas palavras fizeram com que se sentisse à vontade para sentar ao lado da esposa no sofá. Seus grandes olhos azuis brilhavam enquanto continuava. "Mas, para mim, isso não é suficiente. Tenho percebido que me tornei uma pessoa amarga, porque sempre vivi para realizar os seus sonhos. Então, hoje cedo, eu fui à universidade perguntar onde posso fazer curso para me preparar para ser promotora." "Você vai voltar a estudar?" "Vou. Se quiser, pode colocar outra pessoa no meu lugar no restaurante." "Olha, por essa eu não esperava, mas se é isso que você quer, tudo bem." Júlia sorriu aliviada ao ver que o marido tinha apoiado sua decisão. Laércio colocou o braço em volta da esposa e começou a contar. "Hoje eu saí mais cedo do trabalho e fui à casa do pastor da igreja. Eu precisava conversar sobre uma coisa muito interessante que li no jornal há alguns dias e sobre o terremoto da China. Espere aí, deixa eu lhe mostrar o artigo." Laércio levantou do sofá e pegou o jornal, que estava na poltrona ao lado. Voltou para perto da esposa e apontou. "Está aqui, olhe." Júlia pegou o jornal da mão do marido, correu os olhos sobre o artigo. Deu uma risada irônica e disse: "Você não tem jeito, né, seu Laércio? Não acredito que você foi incomodar o pastor por causa disso. Você não percebe que isso aqui é coisa séria? Pode ser o cumprimento de uma profecia bíblica. Na verdade, a Bíblia diz que isso aconteceria antes da volta de Jesus. O pastor achou tão interessante que pediu para eu pregar sobre esse tema no culto de quarta. Esse pastor também abusa da boa vontade alheia. Já arranjou um motivo para colocar outra pessoa para pregar no lugar dele." "Ih, Júlia, é muito feio falar de um servo ungido de Deus. Além do mais, eu acho que a igreja precisa mesmo ficar de olhos abertos para as coisas que estão acontecendo no mundo.
Ela balançou a cabeça e disse sorrindo, como se alguma alma viva fosse à igreja na quarta-feira à noite. Eu mesma só vou à igreja uma vez por semana e olhe lá. Os cultos de domingo à noite e quarta-feira são horríveis. Só você mesmo para aguentar. Laércio pegou o jornal da mão da esposa, dobrou com cuidado e disse solenemente: Pois você deveria ir, Júlia. O fato de você só ir à igreja quando tem alguma programação especial mostra que existe alguma coisa errada em sua vida espiritual. Você deveria ir à igreja por causa do seu amor por Jesus e não pela programação. E já vai começar o sermão. Pare de ser fanático, Laércio. Júlia pegou o controle remoto e começou a aumentar o volume da televisão. Laércio balançou a cabeça. Estava inconformado. Não adianta discutir com você. Termine de ver a sua novela. Vou tomar um banho e acessar a internet para ver se acha outras coisas sobre o assunto. Para amenizar o clima, ele passou a mão carinhosamente no cabelo dourado da esposa e dirigiu-se para o quarto. A sala de aula em forma de anfiteatro estava lotada. Todos estavam inquietos e tentavam achar um lugar para se acomodar. Tiago sentou-se na segunda fileira, olhou ao redor, notou que naquela sala grande havia aproximadamente 60 alunos. As paredes estavam repletas de cartazes que mostravam órgãos e partes do corpo humano. Tudo era interessante para ele. Alguns minutos depois, um professor careca, que usava calça jeans e camiseta vermelha, entrou na sala carregando uma pilha de livros grossos. Quando o alvoroço inicial acabou, o professor disse: Bom dia, primeiro ano. Bem-vindos ao mundo da medicina. Meu nome é Rubão e eu dou aula nesta faculdade há 15 anos. Nesse período, eu vou ser o professor de Anatomia Descritiva 1. Minha função como professor é ensinar. A função de vocês como alunos é estudar e comparecer às aulas e aos laboratórios todos os sábados pela manhã. Tiago gelou. Logo na primeira aula, estava tendo problemas com o que acreditava. Durante toda a vida, esteve rodeado de pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que ele. Agora que estava no mundo real, sentia que era bem mais difícil seguir aquilo que tinha aprendido ser o certo. Voltando de seus pensamentos, percebeu que todos na sala de aula conversavam. Olhou para uma garota que estava sentada ao seu lado e perguntou: O que está acontecendo? Estamos escolhendo as duplas para os laboratórios de sábado. Você já tem uma dupla? Não, ainda não. E aí, quer ser minha dupla? Pode ser, disse hesitante. Tiago virou para a frente. Rubão começava sua explicação sobre a estrutura celular. O frio que sentia na barriga aumentava gradualmente. Sabia o que tinha que fazer, mas lhe faltava coragem. Quando a aula de 3 horas terminou, todos estavam cansados. Rubão empilhou os livros e saiu rapidamente da sala. Tiago respirou fundo, levantou-se e seguiu o professor. Chamou-o no corredor. Rubão virou-se, olhou para Tiago de cima a baixo e disse friamente: Posso ajudar você? Professor, meu nome é Tiago e o senhor acabou de sair da minha sala. Eu queria conversar sobre os laboratórios de sábado. Rubão apoiou os livros pesados na perna esquerda e replicou: Você acabou de chegar aqui e quero avisar que é bom você entrar no esquema, porque tem filas de gente querendo estar no seu lugar. Mas diga, qual é o problema? Tiago engoliu seco e respondeu: Esqueça, professor. Não é nada não.